Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta Abacuque apresentou a Deus a sua queixa, dizendo que a injustiça estava diante do seu povo, diante dos seus olhos, e isso faz com que ele orasse a Deus, pedindo para que Deus intervisse em toda aquela situação. Deus respondeu assim, então, a oração do profeta, dizendo que enviaria o povo da Babilônia para exercer juízo sobre o seu povo. Povo este que estava encharcado pelo pecado, estava ali vivendo de uma forma desobediente para com a lei de Deus e fazendo violência para com o seu próximo. Baseado nisso, então, Deus disse a Abacuque que certamente o juízo viria sobre o seu povo, fazendo com que eles fossem entregues nas mãos dos babilônios e levados como cativos para uma outra terra, no qual a desolação viria sobre o povo de Judá, e de tal forma que Israel perderia tudo aquilo que eles haviam recebido da parte de Deus como herança, a sua terra, o templo e todas as coisas que eles haviam conquistado ali com Josué antigamente. Então, vendo todo este cenário diante dos seus olhos, daquilo que viria sobre o povo de Israel naquele momento, o profeta então apresenta um outro dilema a Deus, afirmando de certa forma afirmando a bondade e a soberania de Deus em todas as coisas, mas questionando o porquê, o motivo de Deus usar deste recurso dos babilônios, de um povo tão ímpio e voraz para poder fazer disciplina para com o povo de Deus. Deus então responde também a esse dilema, dizendo a Abacuque, convidando Abacuque ao povo para que confiasse nele, dizendo que o justo viveria pela sua fé. Entendendo que Deus ele é bom em todos os sentidos, recomendando ao povo que Deus ele sabe das coisas que está fazendo e que mesmo diante do clamor do profeta, Deus não deixaria de enviar o povo sobre a Babilônia, mas que estes povos também receberiam no seu tempo toda a condenação pelas suas atitudes, que eles seriam responsabilizados por todas as atitudes más que eles fariam ali ao povo de Deus num futuro próximo em que o profeta e o povo viviam naquele momento. Depois de ter recebido essa palavra de Deus, de ter, de certa forma, recebido esta palavra em que ejetou confiança no coração do profeta, encorajamento, o profeta então faz aqui no capítulo 3 a sua oração. Ele em forma de canto, para que se tocasse ali no templo, para que fosse uma canção ali entoada pelo povo nos dias de angústia e de aflição. Então o profeta profere esta oração para que servisse de alguma forma de encorajamento. E aqui nós vemos que o profeta ora, depois de ter recebido toda essa palavra, toda essa revelação e essa resposta de juízo de Deus, ele ora sabendo primeiramente que Deus está no seu santo templo. O capítulo 2, o versículo 20, ele afirma que Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, ele entende que Deus já deu o seu veredito final a respeito de toda aquela situação e de tudo aquilo que estava se passando no seu coração. Ele entendia que Deus já havia proferido a palavra final a respeito disso. Então, ele também ora confiando em quem Deus é. Ele sabe que Deus ele não é um Deus como um homem que está sujeito à ganância, que está sujeito ao pecado, à maldade, à luxúria, à vaidade, ao poder. Mas Deus é um Deus santo e poderoso que tem todas as coisas nas suas mãos, que faz ali todas as coisas acontecerem conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Ele ora confiando na soberania de Deus que reina sobre todos. Mas apesar de saber disso,
de confiar em Deus, ele também está alarmado com todas as notícias que ele ouve, porque diz aqui no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. As notícias que ele ouviu da parte de Deus não lhes deixaram tão somente, não inspiraram tão somente a confiança, mas também deixaram com medo, amedrontado por aquilo que eles estavam vendo, aquilo que ele estava vendo. Porque seriam dias difíceis, seriam dias de calamidade, seriam dias ali que o povo experimentaria sofrimento muito grande por meio dali dos babilônios. Contudo, mesmo estando alarmado, ele não deixa de expressar a sua confiança naquilo que Deus estava fazendo, pois ao mesmo tempo que ele diz que está alarmado, ele clama: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Ele faz uma oração para que a vontade de Deus se cumprisse, para que esta obra tão maravilhosa a qual Deus se referiu, que era suscitar os caldeus para então purificar o povo, disciplinar o seu povo, ele ora para que isso acontecesse no tempo em que ela devia acontecer, no tempo em que Deus determinou para que isso acontecesse, no decorrer dos anos que Deus determinou para que isso acontecesse. O profeta então clama para que esta obra de Deus ela seja efetuada. Talvez podemos fazer um paralelo tão belo aqui com aquilo que Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus será feita. Contudo, o profeta ele clama para que ela seja feita, porque entende que a vontade de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Como nos diz o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Ainda que ela não seja algo bom, ainda que no sentido de que não esteja isento de sofrimento para nós, ela é boa no sentido porque ela é enviada por Deus. Deus enviaria os babilônios. Deus enviaria ali um povo para poder tratar o seu povo a fim de que os propósitos dele se cumprissem naquele período, naquele momento, para a glória de Deus. E não só isso, ele não somente pede para que a vontade de Deus, para que essa obra de Deus fosse executada, mas ele também clama para que Deus tenha misericórdia do seu povo, pois ele diz: e no decurso dos anos faz-a conhecida, mas na tua ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, a ira, o sentido aqui era um momento de tremor, era um momento de calamidade, é um momento de dificuldade, pode ser entendido como isso. Nesse instante, ele pede para que Deus tenha misericórdia do seu povo. E é interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui que Deus, ele vai preservar a vida do seu povo, ele preservará o seu povo mesmo diante dessas aflições. Então, o profeta está aqui clamando a Deus para que a sua obra fosse feita, contudo pedindo para que Deus executasse a sua misericórdia, porque sabia que Deus era um Deus misericordioso. E, além de tudo, ele compõe e canta esta oração para que as pessoas, o povo de Deus, naquele momento se lembrasse dessas palavras e encontrasse encorajamento nos dias difíceis que eles estariam para ver. Se nós pudéssemos resumir todo esse versículo em apenas 3 objetivos desta oração, nós podemos então traçar que, primeiramente, que o profeta ora para que o Senhor preserve a vida do seu povo. Ele pediu para que Deus preservasse a vida do seu povo nos momentos de aflição. Que Deus não o destruísse completamente, mas que se lembrasse de toda a sua misericórdia. E isso é muito bonito, porque Moisés também fez isso diversas vezes diante de Deus. Quando o povo mesmo se rebelou, quando o povo mesmo ali no deserto ainda nem tinha chegado na terra prometida, então Moisés ora diante de Deus para que se lembrasse da aliança, pedindo para que o povo preservasse a sua vida.
E não apenas isso, mas ele ora também com o objetivo de que o Senhor provesse entendimento para as pessoas, entendimento desta obra que Deus estava fazendo, para que as pessoas então pudessem confiar nele, pudessem viver ali de fato pela fé, confiando em tudo que em Deus é e naquilo que ele faz. E ora também pedindo para que o Senhor se lembre da misericórdia, entendendo que sem a misericórdia de Deus nós estaríamos, o povo de fato estaria ali, demasiadamente destruído e vivenciando dias difíceis. Essas palavras que ouvimos aqui, meus irmãos, dentro deste contexto em que Abacuque escreveu, elas nos trazem muito alento para o nosso coração, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos um dia aí que lemos estatísticas a respeito do crescimento do coronavírus, de mortes ao redor de todo o mundo, um contexto em que a nossa vida está sendo mudada profundamente por conta dessa situação. Lemos muitas vezes más notícias, ouvimos más notícias na TV, lemos isso na internet e muitas vezes nos sentimos como profeta, alarmados diante dessas circunstâncias, amedrontados por conta daquilo que pode acontecer, porque nós não temos certeza do amanhã, como nós nunca tivemos, não temos certeza do que aquele vírus pode fazer. Temos medo do nosso sistema de saúde entrar em colapso, da nossa economia entrar em colapso, das pessoas passarem fome nas ruas por conta de uma quarentena tão demasiada. Ficamos alarmados com tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Contudo, o problema não está em muitas vezes nós não ficarmos alarmados. O problema está em nós não confiarmos em Deus. Porque o Senhor preservará a vida do seu povo. O Senhor preservará o seu povo, a sua igreja nesses momentos difíceis. A igreja, ao longo de todos os anos, teve de lidar com tantas e tantas aflições, com tantas pragas e pestes que aconteceram ao longo da história, e o Senhor preservou a sua igreja nesse meio. Não estou dizendo que o Senhor não permitirá que nenhum dos nossos, do seu povo morra morra durante esse período. Pode acontecer de irmãos queridos, ou mesmo de povos, de crentes em Jesus, perderem ali a sua vida por meio dessa tragédia. Estamos todos sujeitos, assim como o povo estava sujeito àquela devastação que aconteceu. Apesar de existirem ali no meio do povo de Deus, naqueles dias de Abacuque, pessoas ímpias, pessoas que estavam desobedecendo a sua palavra, havia também aqueles que eram fiéis a Deus e que muitas vezes pagaram ali pelo preço de toda essa situação do povo de uma forma geral. Contudo, o Senhor preservou o seu povo. O Senhor preservou a vida. Nós temos de confiar que, apesar de todos esses gráficos que temos visualizados, nessas notícias que nós temos vislumbrado aí para o futuro, o Senhor preservará a nossa vida, o Senhor cuidará de nós e Deus nos dará ali todos os recursos que precisamos para sobreviver a uma crise financeira, para lidarmos com tudo que nós temos de lidar. Contudo, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Lembre-se do versículo do capítulo 2, do versículo que diz que o justo ele viverá pela sua fé, como diz o versículo 4. O justo viverá pela sua fé, entendendo que porque ele confia em Deus, então o Senhor preserva a sua vida, o Senhor preserva a vida daqueles que têm a sua fé posta, a sua confiança nele de forma inabalável. Nós tendemos a ficar muito alarmados com as coisas, porém, não fiquemos alarmados demasiadamente. Fiquemos amedrontados como todos nós estamos e às vezes ficaremos, mas fiquemos então confiando em Deus também. Além de ficar ali na expectativa daquilo que pode acontecer, confiamos em Deus que é bom em todo o tempo. E também que tenhamos postura com entendimento, entendamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor nesses dias, que possamos ouvir a voz daqueles a quem Deus tem dotado de sabedoria, de ciência a respeito das situações, que nós entendamos aquilo que está acontecendo, entendendo que Deus está fazendo cumprir a sua vontade em todo o tempo na vida do povo, e
para que nós confiemos que ela será feita assim na terra como no céu. Mas que possamos ter entendimento, para que nós não venhamos a esmorecer na fé, para que nós não venhamos a cair durante esses dias. E, apesar de tudo isso, cantarmos nesses dias sombrios. Essas palavras foram escritas em forma de cântico, para que as pessoas então pudessem reanimar a sua confiança em Deus, a sua expectativa naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é. Talvez, nesses dias que nós estamos em confinamento, o melhor que nós podemos fazer é pôr um louvor, para podermos ouvir e cantarmos diante de Deus, cultuarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Meus irmãos, que a nossa esperança seja revigorada por meio dessas palavras, entendendo que, se os dias difíceis vêm, Deus está preservando a vida do seu povo em todo o tempo. Que Deus assim o abençoe. Bom dia.